Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 31 de maio. O meu nome é Luís Matias, comigo estão José Faustino e Silvério Cunha para o programa que semanalmente analisa os temas que marcam a atualidade, o que marcaram a atualidade dos últimos dias. E esta foi uma semana em que foi apresentado um plano de emergência para a saúde. A ministra Ana Paula Martins aprovou um plano aprovado em Conselho de Ministros e que foi elaborado por um grupo de trabalho liderado pelo médico Eurico Castro Alves. Entre as medidas está a criação de centros de atendimento clínico para libertar urgências e incentivos adicionais a hospitais públicos para cirurgias oncológicas. A ministra fez questão de dizer que na oncologia não pode haver lista de espera. José Faustino, boa tarde. Este era o plano de emergência esperado, não teve anúncio de investimentos de milhões. Será um plano mesmo ou será uma manobra de marketing, como a oposição já falou? É o que diz a oposição e essas conversas que aparecem na televisão a mim não me dizem nada. Aquilo é quase parecido com as redes sociais. A conversa tem pouca importância. Aquilo que eu sei é que, fazendo assim, grosso modo, numa observação grossa do que se passou no último ano, a saúde em Portugal, especialmente no período de verão, se nos lembrarmos do ano passado, estava muito mal. Portanto, havia aquelas escalas de serviços, a grávida ia para aqui, ia para ali, o doente grave ia para aqui, ia para acolá, depois os médicos não faziam horas extraordinárias, ou seja, estava instalado, se é que ainda não está, deixou de estar, um caos no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Público de Saúde, digamos assim. Com a grande casmurrice do governo anterior, não querer compartilhar nada ou pouco, só quando era mesmo necessário, com os privados ou com o setor social da saúde. Bom, era uma situação manhosa, muito má para a população, muito má para quem necessitava e que, digamos, trazia às pessoas, eu pelo menos, um pouco amedrontado. Porque há bocado falámos aqui com o microfone fechado, eu detesto o termo idoso, mas velho gosto, eu já estou velho, e nós os velhotes, como eu, não é, andávamos um bocado atrapalhados, não é? Quer dizer, por exemplo, aqui no caso de Évora, para se ter uma ideia, portanto, a minha velhice é de 71 anos, portanto, não é segredo para ninguém. Espero ainda cá estar mais uns anos, mas a gente nunca sabe. O que é certo é que eu, até digamos às 7, 8 horas da noite, eu tenho o centro de saúde que vai respondendo, tenho consultas abertas e tudo isso. Depois, se for à noite, aí o caso complica-se, porque no banco de urgência aquilo é uma bagunçada tremenda, uma coisa nunca vista. Eu tenho cá os meus ângulos de fuga, recorrerei a médicos amigos, a pessoas que me possam socorrer, caminhando ou que me levem para o banco de urgência. Mas é tudo estratégias que a velharia vai arranjando, porque na realidade não está tranquila com aquilo que tem. Ora, muito bem. Este governo o que é que fez? Sem gastar dinheiro ou gastando pouco dinheiro, e isto é louvável, constituiu uma comissão, ouviu peritos, entre elas a nossa conterrânea Rosa Matos Zorrinho, que é de facto uma boa gestora no ramo da saúde. Basta dizer que ela, quando dirigiu a região, a ARS Alentejo, toda a gente ficou com médico de família, eu sou desse tempo, à força. Eu não pedi, à força. E ainda bem, em boa hora, e hoje tenho médica de família e estou muito satisfeito. Mas também foi ouvida. Ela e outras pessoas que eu acompanhei isso, e agora até com o microfone fechado pedi ao Matias para confirmar as pessoas envolvidas. Portanto, aquilo que eu ouvi são pessoas de primeira apanha, de primeira água em termos de saúde, de gestão da saúde, e certamente há que haver um plano de emergência para aquilo em que estamos. Agora, se ele vai funcionar ou não, eu não sei. Eu quero lá saber o que é que a oposição diz. O que é que a oposição diz ou o que é que deixam de dizer. Eu também não posso dizer se o plano é bom ou se o plano é mau. Em primeiro lugar, não percebo nada de gestão de saúde. Em segundo lugar, não li o plano. E mesmo como agora se diz muito, eu acho muita graça, eu vou também dizer, o teste do algodão, o algodão não engana,
é vermos o que é que vai acontecer. E neste momento estamos todos expectantes com a saúde, com os fogos florestais, com essas coisas. Vamos ver. Eu sou daqueles que estou convencido que não há dinheiro para tudo, naturalmente. O governo não vai conseguir resolver o problema. E, se o resolver em parte ou aparentemente, vamos sofrer durante muito tempo, mas eu não vou repetir sempre o mesmo, e a herança de António Costa e tal, blá, blá, blá. Não vou dizer nada disso. O que vou dizer é isto muito simplesmente. No campo da emergência da saúde, vamos observar, vamos estar atentos e esperemos que ele funcione. É bom para o Governo, é bom para a Ministra da Saúde, é bom para os técnicos que se envolveram, é bom para todos. Mas, sobretudo, é bom para os utentes. E particularmente para os velhos. Ouçamos aqui então a análise de Silvério Cunha. Este foi um plano apresentado, mas não teve milhões associados, Silvério Cunha. Boa tarde. O professor Silvério Cunha não é velho, já não é jovem, mas é um senhor de meia idade. Exatamente, meia idade, exatamente, é como eu gosto de dizer. Ora bom, muito boa tarde. Bem, eu vamos cá ver, eu também não faço ideia nenhuma qual é o plano e claro, os resultados é que vamos ver o que é que vai acontecer. É evidente que os planos também têm os seus contextos, não é? Por exemplo, um plano funcionará se, por exemplo, os médicos tiverem a mesma posição que tinham anteriormente, não querem fazer isto, aquilo e aquilo outro, para aqui e para lá. Aliás, eu acho que é uma coisa curiosa que também se vai colocar. Não funciona. Pois não, mas aí isso vai colocar um problema que é este. É que todos nós falamos nestas coisas, nestes planos, e acho muito bem, e os governos falam nisso, e acho muito bem. E, portanto, acho que não havia mesmo alternativa nenhuma, tem que se fazer um plano para a saúde, porque a situação realmente é péssima. Mas, embora variando de região para região, claro, mas a questão é esta. Todos pressupõem uma coisa que, de facto, hoje conhece uma diferença muito grande e devo dizer que isso politicamente não é bom. É que todos pressupõem o empenho dos agentes no terreno, dos atores, digamos assim, dos bombeiros no caso de incêndios, suponhamos, da polícia no caso da segurança, dos médicos daqui, dos enfermeiros acolá, etc. É evidente que todos pressupõem o empenho. O problema que se põe é quando os atores não pressupõem isso. Não se empenham. Não se empenham. E o problema é saber que não se empenham e porquê é que não se empenham. Porque só há uma possibilidade de não se empenhar, digamos assim, o empenho só pode ser em nome de uma coisa, que é em nome do superior interesse público. Ora, o superior interesse público é exigente e válido hoje, ontem e amanhã. Portanto, a questão que se coloca é esta. Eu espero muito bem que isto dê resultado. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu continuo a dizer, e continuo a dizer isto, parece-me claro, e contra mim falo, porque isso também abrange a classes professores. Por exemplo, eu acho que a zoeira que houve social de classes profissionais desapareceu de uma forma milagrosa, só equivalente ao milagre de Fátima. E isso é politicamente explicável e coloca muito mal a independência das corporações. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque se os médicos estiverem dispostos a fazer todos os sacrifícios, então era-lhes exigível que tivessem feito antes também sacrifícios. Portanto, ficarão muito mal na fotografia. A pessoa não acredita que eles vão dispor só por ser política. Não, eu vou dizer uma coisa. Não, desculpa, eu não estou Toda a gente recebe. Repare, não é isso que eu ponho em causa. Não penso que é por questões políticas. Eu não ponho questões políticas ideológicas. Não ponho isso em causa. Quando falo de corporações, não me refiro a questões políticas ideológicas. Precisamente, esse é que é o problema. É que se fossem políticas, até se podia compreender. Ideológicas, enfim, não. Mas a questão é outra. É que se forem corporativas, isso é que é o pior que pode haver. Estou a perceber, sim. Pronto, isso é o que pior pode haver. E isso é uma coisa que eu acho que seria detestável que nós tivéssemos então aqui a interferência de razões corporativas, porque essas são razões de mentalidade, digamos assim, corporativa. Então eu teria a minha mentalidade corporativa, os médicos têm outra, os militares outra, os polícias outra, os comerciantes outra, os farmacêuticos também, e por aí, e então não éramos uma sociedade, éramos qualquer coisa que era uma atomização sem querer. Agora, eu voltando à questão e terminando, eu acho muito bem que haja um plano e espero, rezo para que ele, obviamente, resulte. Rezo para que resulte. Portanto, é só para dizer que há um contexto político, mas acho que toda a gente, como disse o Sr. Faustino bem, toda a gente hoje este ano está à espera que
de ver o que é que vai acontecer no plano dos incêndios, no plano da saúde, no plano disto, as regiões que se queixam, há umas regiões que cronicamente se queixam de que no verão é um inferno, falo do Algarve, por exemplo. Enfim, espero que corra tudo bem. Portanto, eu desejo isso tudo e acho muito bem. O plano foi elaborado, se teve bons especialistas a fazê-lo do melhor, e só tenho a louvar o governo nisso. Se gastou pouco dinheiro, ainda bem. Melhor. Portanto, não tenho nada contra. Agora, evidentemente, vamos ver o que é que vai acontecer. Do plano de emergência para a saúde, passamos para a visita do presidente da Ucrânia, que esteve na terça-feira passada em Lisboa, onde se reuniu com o primeiro-ministro e depois com o Presidente da República. Lisboa e Kiev assinaram um acordo militar que prevê a ajuda de 126 milhões de euros, a par de um apoio diplomático e de reconstrução do país. O entendimento deverá estender-se pelo menos ao longo de 10 anos. Portugal assina assim um acordo semelhante ao que outros países já haviam assinado de cooperação entre os dois Estados, também de forma militar, ao longo de uma década, José Faustino. Que compromissos traz isto para o Estado português e para a sociedade portuguesa, claro? Eu acho que poderei não conseguir, pronto, aceito isso, ter o alcance pleno do objetivo da Ucrânia em querer assinar pactos militares, pactos de cooperação individualmente com todos os membros da NATO. Esse é o objetivo, vamos ser claros. E parece-me que é compreensível, porque a Ucrânia vai ter sempre grande dificuldade em sede negocial, de paz, dessas coisas todas, em que venha a ser um membro nos próximos anos da NATO. Todavia, ela fica muito ligada à NATO, já está, mas fica muito ligada formalmente com a assinatura unilateral com a maioria ou com a totalidade dos países da NATO. Isso parece-me uma boa estratégia. E, portanto, Zelensky anda, e é isso, para mim, acho que é isso que o faz andar, é compreensível, porque é um esforço tremendo quando as coisas estão como estão no campo de guerra, no teatro de operações, como costuma dizer, e ele anda de país em país, agora está a assinar com a Suécia e com a Noruega, com os países nórdicos, mais tratados destes. Portanto, e já tem para aí uns 15 tratados unilaterais feitos com vários países. Isso é muito bom, penso eu, embora não consiga ter um alcance pleno de todos os objetivos, portanto reconheço isso, mas de um modo geral e daquilo que compreendo, parece-me que é uma boa estratégia. Em relação a Portugal e a tudo isso, o problema dos 126 milhões andou-se aí a discutir, agora andou nessa parvoíce, se era do governo anterior, se era do governo... Portugal é do governo, fosse lá quem fosse, 126 milhões é pouco, mas, como diz o outro, quem dá o que pode, a mais não é obrigado. Eu não olho muito para a importância, Portugal nunca pode fazer grande coisa, mas pode fazer uma coisa, pode ter um alinhamento pleno. Irrita-me mais a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros agora sobre a questão do... Eu não sei se está mais à frente aqui no alinhamento, mas sobre a questão da Ucrânia poder ou não bombardear alvos no território russo, do que propriamente o valor do dinheiro. Porque, sim, é um dos temas que está no final do programa. Eu não vou desenvolver, mas o importante aqui é que estes acordos de cooperação são benéficos para a Ucrânia e são benéficos para o Ocidente, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de filosofia da coisa. Agora, num sentido prático, e isso é que eu tenho pena que Portugal não aproveite, como eu outro dia ouvi dizer a um general com bastante mágoa, a um general perfeitamente medalhado e com provas dadas, que fala na televisão com frequência, dizer, infelizmente, é uma tristeza, Portugal já nem pólvora fabrica. É que os espanhóis deram 1.290 milhões, 1,29 mil milhões, disse bem, mil milhões de apoio durante determinado tempo. Mas metade desse dinheiro fica em Espanha, na indústria espanhola, a fazer material de guerra e essas coisas todas. Os 126 milhões
em Portugal, muito provavelmente ficarão cá 6 bilhões. Estou a dizer um número ao calha, não é? Mas a maior parte do dinheiro é para comprar coisas de fora. Ora, nós estamos. É a altura de deixarmos de parvoices e começar a olhar para a realidade como ela é. Não é olhar de maneira cega, porque quem olha de maneira cega não vê nada, um cego não vê nada. Mas tem que olhar com racionalidade e também sem a paras dos burros. Tem que olhar com uma visão muito larga, uma visão periférica e ver o futuro e ver todas as implicações que isto tem. E nós estamos a caminhar para uma situação de pós-paz ou de pré-paz ou de qualquer coisa, ou de pós-guerra, ou como quiserem chamar, em que a economia se tem que adaptar à situação que nós vivemos. E Portugal deve aproveitar isso. Tanto mais que já teve uma grande tradição, por outras razões não tão nobres como esta, que era a guerra colonial, mas teve uma indústria de armamento, fazia balas, fazia carros de combate, fazia espingardas, pistolas, etc, etc. Pode voltar a fazer isso. E isso há de servir para alguma coisa. Pode fazer drones, que já fazem essas coisas todas. Isso depois são coisas convertíveis noutras coisas. Portanto, os mais pacifistas que não se preocupem com isso. E o que eu não vejo é nenhum passo dado nesse sentido. Isso é que eu me parece que vejo, não é? Portanto, estes acordos têm toda a vantagem. Não é só um dia que acaba a guerra irem as empresas de construção reconstruir a Ucrânia. Também lá está nos acordos tudo isso. É importante. Mas também é importante, a montante, desenvolver a indústria de armamento. Não tínhamos ilusões nenhuma. Fica por esclarecer, ou seria bom o Estado esclarecer se pretende também investir na indústria ou numa reindustrialização militar? Bem, começamos pelo acordo. Claro que o acordo foi o que foi. Eu acho que há aqui várias coisas que devem ser notadas, antes de mais. Bem, o acordo foi o que foi. É um acordo um bocadinho baixinho. A Espanha deu um apoio muitíssimo maior, sem comparação nenhuma. E acontece que nós, portanto, mais de 10 vezes superior ao nosso. Portanto, é uma coisa que não é proporcional também, não é? Então, não é. A Espanha não é 10 vezes maior que Portugal. Não, é 5. É 5. Portanto, a coisa não é bem assim. Mas de qualquer maneira. Eles têm dois sistemas patrióticos de qualquer maneira. Acontece que, pronto, os espanhóis efetivamente deram um apoio muito forte, digamos, e politicamente deram um apoio muito forte à Ucrânia, e que, portanto, enfim, Zelensky veio cá porque vinha à Ibéria toda, não é? Portanto, tinha que vir a Portugal. Mas é claro que o problema que se coloca é este, é que eu acho que efetivamente. Eu também acho que a visita de Zelensky mostra uma outra coisa. Mostra também a preocupação com que ele anda ao fazer estes acordos bilaterais, porque as questões multilaterais e, sobretudo, até inclusivamente nestes acordos bilaterais, ele quer também pedir, e foi uma coisa que não passou despercebida cá em Portugal, quer pedir muito que os Estados em causa compareçam à Conferência de Paz, e até houve uma notícia curiosa, que o Primeiro-Ministro anunciou que quem vai liderar a nossa missão na Conferência de Paz será o Presidente da República, o que não é habitual, dado que, enfim, embora ele dirija a política externa, mas sob proposta do Governo, o que a partir até dá digamos, um lugar de proeminência ao chefe de Estado, digamos, executivo, de algum modo. Portanto, ele é que vai liderar a própria missão portuguesa, mas é sinal político da importância, quer dizer, eu penso que o Governo quis com isso assinalar a importância que Portugal dá à Conferência de Paz. Mas o que acho que está um bocado também por trás disto é que Zelensky está efetivamente a dar sinais de, a meu ver, cansaço e de uma necessidade premente da Conferência de Paz. Ele quer haver força que a China vá, e a China não garante que vá, e é capaz de não ir. E acontece que ele já convidou várias vezes o Presidente Xi Jinping, porque está a dar sinais de cansaço muito grande por uma razão, porque neste momento já não é uma questão só de armamento, é uma questão também humana e demográfica. A Ucrânia está, digamos, é a velha questão que a Rússia coloca sempre, desde o século XVII, desde o século XVIII, que a Rússia... É interessante que, já agora deixe-me só partilhar esta ideia. Eu interesso-me relativamente por algumas coisas destas, e uma das coisas que eu pude ler há tempos foi uma coisa muito curiosa, que já no século XVIII havia imensa literatura sobre a sombra da Rússia sobre a Europa. A Rússia meteu-se, a partir do século XVII, a partir do momento em que se constituiu como império, com Pedro o Grande, tornou-se um gigante
que sempre deu uma sensação, digamos assim, de pequenez à Europa toda. Era um gigante como que adormecido. Bem, e a Rússia, de facto, tem uma vantagem, que também conta aqui, que é a densidade material, não só do território, também da população em comparação com a Ucrânia. E, portanto, embora seja a população a envelhecer, mas a verdade é esta, que se for verdade o que dizem, que já morreu mais de 500 mil pessoas de ambos os lados, e que estão a morrer do lado ucraniano 1000 pessoas por dia, é evidente que isto é insustentável a prazo. A prazo é insustentável. E acho que Zelensky neste momento está a acusar cansaço, até por uma razão, porque há uma coisa que também está a acontecer, que é inevitável também que aconteça, é a natureza humana e podemos criticar e temos que, no entanto, olhar com olhos de ver estas coisas. É que a população também chega a um dado momento em que fica exausta. E quando fica exausta, acontece aquilo que já Tucídides conta da história da Guerra do Peloponeso, que continua a ser a história da guerra, dizem, mais perfeita em termos globais, que ainda hoje é estudada no Pentágono, nos cursos superiores de guerra do Pentágono, que é que, notadamente, a população, tal como há 2400 anos, notadamente a população volta-se contra os seus dirigentes, porque está cansada. E é curioso que, enfim, isso a mim interessa porque estudo um bocado isso, e acontece que nós encontramos hoje passagens escritas há 2400 anos que se aplicam à Ucrânia na calma. E eu fico surpreendido com isto. E o que é que sucede? É que eu penso que Zelensky veio numa tentativa também de ressuscitar um bocado o apoio internacional, porque, a meu ver, o apoio interno já não é tão claro. Já não é assim tão claro, porque, notadamente, a população fica cansada e quer o quê? Quer uma solução. E uma solução acaba por sempre uma solução de cedências e contracedências. E é que nisto que Putin está apostado claramente. É o desgaste, a guerra de desgaste, que é a guerra antiga. A guerra antiga era isso, a guerra de desgaste. E, claro, aí é quem tem um muro com mais espesso e aqui o tamanho conta. E, portanto, esse é que é o problema. E, de facto, o Ocidente... Deixa-me só dizer uma coisa, Matias, que é muito curiosa. O Ocidente, já foi dito, aliás, há muitos anos, por um grande especialista nas questões de guerra. O Ocidente apenas tolera o instante, a guerra relâmpago. A partir do século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial, passou a ser a guerra relâmpago e acontece que a guerra antiga é a desgaste permanente, que dura. E depois acaba por ser um fator ou súbito ou a acumulação de perdas que decide, digamos, a vitória e a derrota. Ou a derrota. E acontece que o Ocidente não está habituado a este tipo de guerra. E como não está habituado a este tipo de guerra, não estava preparado para isso. E não tem capacidade para isso por uma razão muito simples, porque já ninguém está disposto a isso. Não é? Como disse Salvini, por exemplo, que disse claramente, embora ele seja putinista, mas ele disse claramente, nenhum italiano vai morrer porque o Macron manda. Ninguém vai morrer porque há um estadista qualquer nos Estados Unidos que manda pela Ucrânia. Ninguém está para isso, ninguém quer saber. Resolvam a questão antes. E a população ucraniana está a ficar um bocado abandonada. E eu queria só dizer terminar dizendo assim, eu acho que Zelensky veio também porque ele precisa ter mais apoios que de facto não está a ter. Da visita do presidente ucraniano a Portugal, passamos para as eleições na Madeira. O PSD venceu as legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por 5 deputados a maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias. O PS ficou em segundo, o JPP subiu a terceira força política. Por deputados eleitos seguem-se o Chega, que manteve a mesma votação que nas últimas eleições, o CDS, a IL e o PAN deixam de estar presentes na Assembleia Regional, o Bloco de Esquerda e o PCP. José Faustino, já aqui abordámos a questão das eleições da Madeira por diversas vezes, também pelo desafio colocado pelo próprio Presidente da República, mas o PSD voltou a ganhar com Albuquerque a liderar. Bem, eu não volto para trás porque eu tenho dúvidas se valia a pena ter convocado eleições ou não na Madeira, mas elas foram convocadas, realizaram-se. Isto aqui eu acho que é um caso de estudo, isto é um caso para as universidades estudarem, porque, vejamos, como é que ele se chama? O líder o Albuquerque foi constituído arguido num processo. Os possíveis suspeitos ligados ao Albuquerque tiveram uma data de dias presos, depois o juiz mandou-os embora, que não havia nada lá, não viu lá nada que justificasse e tudo isso. Seja o que for, que vier isso a resultar, o que é certo é que ele foi constituído arguido. Isso hoje também nos leva a pensar noutras coisas, por causa da justiça, se isso constitui impedimento para alguma coisa, etc, admissão de Costa e tudo isso. Mas isto agora não vamos entrar por aí, não é este o tema. O que eu acho que deve ser um caso de estudo é o que é que conta
na cabeça do eleitor. E eu ando aqui com muitos problemas na minha cabeça também a saber, porque eu acho que este regime, como dizia o Churchill, não é o pior deles todos, à exceção dos outros. Mas se ele não é bom, a gente tem que reparar e tem que o melhorar. E de facto isto é surpreendente. Portanto, Albuquerque é constituído arguido num processo. Foi demitido, acabou-se o governo, o parceiro de coligação, que era o PAN, uma moça que lá estava, não quis, o Chega não quer fazer acordos com ele, o parceiro de coligação não entrou sendo ele, tudo se resolveria se não fosse ele. Mas ele insistiu e ficou. Repare-se, o Albuquerque perdeu o apoio do Alberto João Jardim. É verdade que eles nunca se deram bem, mas tinha o apoio formal dele, deixou de ter. Surpresa das surpresas. Quem é que ganhou? O PSD. E é isto que tem que nos fazer pensar. Em quem é que as pessoas votam? Numa pessoa? No seu programa político? Ou numa marca? Neste caso, um partido. E o que é que nós queremos da democracia? Se é um programa político, uma ideia, uma proposta, um projeto, alguém capaz de o interpretar, ou alguém que tem um projeto e que se candidata porque é deputado, ou um partido que apresenta o Pato Donald e ganha. O partido é que ganha. É isto que temos que pensar. A segunda questão, que também dá para pensar, também é um caso de estudo. Este JPP, que é um partido populista, na verdade, é dissidente da área do Partido Socialista. Mas acabou-se os populismos e os radicalismos e outras coisas mais, quando cheirou a poder numa proposta oportunística e completamente desgarrada de todos os propósitos do tal cafofo, que queria fazer um governo, uma geringonça, com mais um deputado, com o JPP, como é que é? Juntos pelo Povo. É, JPP. Quer dizer, o JPP era candidato ao PS, mas quando cheirou a poder, já estava preparado para fazer uma coligação com o PS. Outro caso para ser estudado. Há dissidência ou não há? Há desacordo ou não há? Se haverá sempre, não é? Tendencialmente, se for poder, o outro partido de onde se saiu é oposição. Se o outro partido for poder, o dissidente é oposição. Agora, uma coligação para governarem. Isto uma análise só para caso de estudo, o resto não vale a pena. Silveira Cunha, uma análise também breve este resultado eleitoral. Eu começo por dizer que achei muita graça nessa noite, porque Alberto João Jardim foi entrevistado e acontece numa rádio, e acontece que nessa rádio ele disse que tinha sido a resistência do povo madeirense àquela invasão dos 200 inspectores sociais, do C-130, que ele até acha que é inconstitucional, porque o C-130, sendo das Forças Armadas, não poderia estar a servir um propósito judicial, e acontece que ele disse que no fundo a reação era essa, mas depois fez críticas apertadas a Miguel Albuquerque, deve dizer-se, fez críticas apertadas, mas defendeu o partido dele e disse que no fundo o eleitorado tinha dado uma lição a Lisboa, como ele gosta de dizer. Bom, agora o que é que me parece? A mim parece-me o seguinte, parece-me que, claro, é evidente, nenhum partido ganha as eleições quando, como o PSD, fica com 29%, assim uma coisa do eleitorado, quer dizer, é muito pouco, um terço do eleitorado é muito pouco, porque antes tinham 2/3, portanto é muito pouco. Agora, a derrota para mim grande é do Partido Socialista e do PSD, naturalmente. O Partido Socialista não é alternativa, não conseguiu construir uma alternativa, não tem uma liderança capaz na Madeira, pelos vistos, não tem propriamente um programa convincente. Claro, pode sempre dizer-se que a Madeira tem 48 anos ou 46, ou o que for, de um partido dominante e hegemónico, e portanto podemos dizer que era uma mexicanização, havia uma espécie de mexicanização da Madeira, porque havia um partido que era permanentemente hegemónico, mas isso não me parece seja a questão principal. A questão, no entanto, que eu acho é esta. Independentemente do contexto, é um contexto terreno da Madeira muito particular, porque de facto é verdade, é particular. Alberto João Jardim marcou muito, digamos assim, a cultura política madeirense, mas acontece que, de facto, Miguel Albuquerque é uma sombra daquilo que o PSD de Albuquerque, melhor dizendo, é uma sombra daquilo que já foi. Portanto, não se pode dizer que foi uma vitória do PSD. Agora, foi uma derrota maior, foi do PS.
porque o PS não soube capitalizar os votos descontentes, não soube construir uma alternativa, e é evidente que a proposta do PS juntar ao JPP era uma proposta vazia de conteúdo, porque é uma proposta de quem efetivamente não foi capaz de fazer uma proposta de alternativa. Obviamente que ela não surgia agora depois de 3 horas de conversa com outro partido qualquer. A vitória foi do JPP, efetivamente. O JPP tem vindo a crescer muito, dobrou o número de votantes e votos, portanto há descontentamento da Madeira, e esse descontentamento já ser canalizado para o JPP, que aliás quer vir também para o continente, diga-se passagem, que já tem aliás alguns núcleos e que diz que vai apresentar alternativas também para as legislativas. Não sei se terá êxito, porque eu julgo que ali na Madeira o JPP desempenha uma função que é uma função que vamos ver se vai ser permanente ou vai ser transitória, porque é frequente nos sistemas eleitorais, muitas vezes os partidos, digamos assim, os eleitores que estão descontentes mudam primeiro para uma alternativa que nunca apareceu, e depois, de repente, essa alternativa mudam nas eleições seguintes para um outro partido já existente. É um caso de estudo, porque há muitos estudos sobre isso, e em alguns casos isso acontece. Não sei se o JPP se vai aguentar ou não, mas a verdade é esta: duplicou os votos, comparativamente, e, portanto, foi o grande vitorioso foi o JPP. Os outros, na verdade, não tiveram expressão nenhuma. Claro que é bom lembrar que os outros tinham sempre, que andam a correr um risco, só para terminar, os outros partidos andam sempre todos a correr um risco agora muito grande, é que fazem das eleições todas, agora que acontece, incluindo as europeias, as próximas europeias, uma espécie de teste que ligam às eleições de 10 de março e que de qualquer maneira ligam, e como tentam ligar, haverá sempre, ou vai sempre ser um problema, porque é assim, se de facto não melhoram, então são derrotados. Depois não vale a pena terem de dizer que afinal de contas não era assim. Se de facto pioram, vão dizer que afinal de contas tudo aquilo não interessava. Reparemos o seguinte, é que no fundo os conteúdos das campanhas andam a ser conteúdos nacionalizados, digamos assim, a ser traduzidos para a política nacional, quer as europeias, quer as regionais, e com seriam os locais, infelizmente, e acontece que isso não é bom para ninguém, não é bom para o eleitorado, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Deviam falar das questões que dizem respeito ao objeto das eleições. Nas europeias não se fala da Europa e não falam, ou pouco falam, e acontece que isso está a mostrar-se letal para os partidos, porque a prazo desacredita-os. Houve uma grande vitória que foi o JPP. Entramos já na segunda parte do programa. Não é estranho o JPP, que é de facto o grande vitorioso destas eleições, mas não é estranho que depois está disponível para... Sim, claro. É instrumentalismo, pronto, é assim. Mas infelizmente a política está assim. Entramos na segunda metade do programa de hoje. Falamos da escolha do Governo para a liderança da Associação de Évora Capital Europeia da Cultura 2027, que terá sido o nome de Maria do Céu Ramos, a atual secretária-geral da Fundação Eugênio de Almeida, escolhida pelo Governo para presidir esta associação, e já foi comunicado pelo Governo à Câmara Municipal de Évora. José Faustino, Capital da Cultura, está aí ao virar da esquina, dentro de 2 anos e meio. Mas nessa altura ainda estou mais velho, mas pronto. Parece-me que, pelos vistos, era o Governo que competia escolher quem havia de presidir a associação está constituída, e a mim parece-me uma boa escolha por vários motivos. Primeiro, a doutora Maria do Céu Ramos já tem uma grande experiência, já foi secretária de Estado, é secretária-geral da Fundação Eugênio de Almeida há muitos anos, tem uma grande experiência na cultura, é uma eborense, toda a gente a conhece, ela conhece toda a gente, portanto, não é o povo que eu estou a falar das pessoas com quem tem que ir trabalhar, das entidades, da universidade, da Câmara, enfim, por aí, toda essa gente. Portanto, penso que sim, é uma boa escolha. Estou convencido que não será por ela e pela direção da associação que as coisas irão correr mal, antes pelo contrário, estou convencido que irão correr bem. Portanto, parece-me a mim uma escolha acertada, não é? Portanto, nada tenho a dizer. Portanto, quando muito tenho aqui um ponto de concordância que me parece correto a escolha. Silveira Cunha. Pois, eu também, relativamente à pessoa, não tenho nada a dizer. Digamos, acho que não está em causa a pessoa. A única coisa que eu acho é que tem que haver para que este evento seja um evento, digamos, muito forte e impactante na região, por um lado, e que ponha a cidade de Évora, digamos, nas bocas do mundo, que já está, mas quer dizer, mas que a ponha mesmo com consequências. Para isso será preciso que haja uma boa articulação entre todas as entidades que participam nisto.
Portanto, eu julgo que o segredo está nisso. Agora, a escolha da pessoa para mim não levanta problema nenhum e está em fora de causa. Deste tema de Évora, passamos para a página internacional do programa de hoje, com Donald Trump a tornar-se o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos com cadastro. Foi considerado culpado dos 34 crimes do qual era julgado, num caso que envolve pagamentos à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. José Faustino, isto será um problema para Trump na corrida à Casa Branca ou será uma medalha? Não, o problema do Trump não é a atriz pornográfica. O problema do Trump é que ele tirou dinheiro dos fundos da campanha para pagar à atriz pornográfica para se calar. Esse é que é o ponto. Portanto, o problema não é ele ter andado de brincadeiras com a atriz pornográfica. É bom que isto fique claro. Isso é uma banalidade. É uma banalidade. Portanto, isso é uma coisa que não tem importância absolutamente nenhuma. Mas é isso que se fala. Ele tirou foi 137 mil dólares. Acho que foi mais. Ou mais. Acho que foram 137 mil também, não é? Eu já ia dizer que era muito mais. Bom, uma importância muito grande dos fundos da campanha, injustificadamente. Porque, quer dizer, não é para pagar a uma atriz pornográfica ou outra coisa qualquer que servem os fundos. Portanto, ele disse que compravam bandeiras quando foi para acalar. Portanto, este é o ponto que está em questão. E o júri, porque eles lá usam muito os tribunais com júri, 12 cidadãos escolhidos aleatoriamente e aceitos pelas partes, consideraram Donald Trump culpado. E agora, em julho, o juiz vai pronunciar a sentença. Pode ter uma pena até 4 anos de prisão, que eu não acredito. Pelo menos ficará suspensa. Vamos ver, não é o problema, eu não mudo de opinião, não estou aqui para dar opiniões, mas estou aqui para dar e analisar as coisas. O que me parece é que não é quando é Trump é uma coisa, quando é outro é outra coisa. Eu penso que as coisas vão caminhar para um ponto em que tem pouca importância ao cadastro da pessoa. Os eleitores vão dar pouca importância a isso. Eu dou um exemplo. Para mim, o modelo deste país é o município de Oeiras, é de certeza o melhor município, melhor governado, melhor gerido, terá problemas, etc. No entanto, Isaltino Moraes foi condenado e até teve preso. Mas que é um excelente autarca, é um problema muito complicado. Bom, ele teve preso, foi condenado. Vamos partir do princípio que cometeu o crime, por isso é que ele foi condenado, mas já pagou a sua dívida, mas a população de Oeiras voltou a votar nele. E o grande problema é que Oeiras é o melhor município do país, tem tudo. Tudo. É um município modelo. É claro, aqueles que não gostam, por qualquer motivo, ou por questões ideológicas, dirão outra coisa. Não é isso que aqui me move. E, portanto, o problema do Trump vamos lá ver, o Trump... Quem conhece isto, e muita gente com certeza leu, isto não se pode dizer que é história, mas o Trump tem uma origem familiar, logo do avô, do bisavô, começou sempre mal, quer dizer, que foram sempre negócios, como se diz em bom português, manhosos. Foram sempre umas moscambilhas, não é? Portanto, ele fundamentalmente fornecia aos tipos que andavam ao garimpo, os tipos que iam aos mineiros, não é? Ele nunca andou ao garimpo. Ele fornecia tudo o que um garimpeiro precisava, tudo. E de maneira que então, também não é aqui estranhar determinadas relações do bisneto ou do neto ou lá o que é. E portanto, ele fez a fortuna que fez, é próprio dos Estados Unidos, uma nação rica, onde dá hipótese das pessoas subirem e tudo mais. E eu acho que isso são frutos do tempo. Um indivíduo cadastrado pode ser perfeitamente presidente. O meu problema não é esse. O meu problema é que Donald Trump é completamente estúpido e imbecil que ali anda. De facto, não tem perfil. E já tive tempo em que não pensei assim. Ele fez 4 anos de mandato. Eu sempre deu o benefício da dúvida, que costumava dizer, ele é maluco, mas não é parvo.
Não, mas ele parvo não é, mas é um incapaz para presidir a maior potência do mundo, especialmente nesta altura em que estamos. Isso é que é preocupante. Silvério Cunha, esta decisão é inédita nos Estados Unidos. É inédita, é a primeira vez que isso acontece. Ele tornou-se um felon, portanto, tornou-se um criminoso, oficialmente. Agora, a questão que se coloca é esta. Digamos, o grande problema, até curiosamente, é um bocado este, é que, vamos cá ver, ele, isto é curioso, porque para Trump, o grande problema de ter andado a esconder dinheiro para pagar uma atriz porno não é um problema, digamos, pessoal, para a sua moral individual, porque com isso pode ele bem. Ele próprio já disse publicamente que era assim, ele era mesmo assim, portanto eu já o disse publicamente. E que, aliás, ele dizia que mesmo que gostava-lhe muito andar atrás destas mulheres e conseguir favores sexuais delas, porque ia-lhe muito ao bolso. Ele disse mesmo isto publicamente, numa televisão, eu até me lembro de ver isso na televisão. E, portanto, gostava-lhe muito, e, portanto, não havia problema nenhum, porque ele pagava e tal. Aquela ideia que ele tem um bocado mercadológica. Agora, a questão que se coloca é, o eleitorado dele, republicano, nos estados em que governa o Partido Republicano, vem ao de cima um grande moralismo sexual. São os estados onde agora estão a limitar o aborto. São os estados que se preocupam com as uniões de facto. São os estados que falam do casamento, do cristianismo. Passam a vida com o bendito nome de Deus na boca. E, infelizmente, a meu ver, porque, enfim, isso ofende-me, porque eu sou crente, e acontece que, e não acredito que eles sejam assim tão crentes como isso, porque eles passam a vida a fazer isso. E agora têm pela frente um candidato que é o contrário daquilo que eles defendem e que já aplicam legalmente, é bom que se diga. Isso é que é uma contradição. Talvez eles perdoem. Pois, perdoam, claro. Talvez Trump se confesse. Se confesse todos os dias. Agora a questão que se coloca é, seja perdoado todos os dias. E acho muito bem, porque Jesus Cristo, de facto, desde que ele seja sincero, perdoa. Um pecador sim, ele é um pecador militante. Agora a questão que se coloca é esta. O eleitorado, isto nos Estados Unidos era impensável há décadas. Porque é bom lembrar que os Estados Unidos tiveram presidentes republicanos de grande gabarito, como foi o caso, por exemplo, de Eisenhower, por exemplo. Eisenhower foi um presidente que, quando dizia qualquer coisa, era considerado uma pessoa de uma integridade enorme. E mais, houve grandes dirigentes republicanos, como o general Colin Powell, que eram reconhecidos pela sua integridade moral. Moral, quando é moral, não é no sentido da moral sexual, é da moral global. Isto é, a integridade pessoal. Ora, Trump surge como sendo uma pessoa que é um trambiqueiro. É um trambiqueiro, não é só questão da pornografia, é um trambiqueiro em tudo. Porque neste momento isto é um dos muitos processos que ele tem, entre os quais nem é a questão política do Capitólio. Ele tem vários processos por fraude financeira. E acontece que esses julgamentos ainda estão para vir. Portanto, o eleitorado manter apoio a uma pessoa que é suspeita de tudo isto e que ainda por cima está condenada já, e quando, em nome de uma pretensa moralidade, proclamam os quatro ventos que tem que ser assim, essa moral tem que ser assim, e depois vão votar numa pessoa que diz que é assado, isto é que eu acho incompreensível nos dias de hoje. É incompreensível, que mostra que as pessoas sofrem neste momento nos Estados Unidos, o eleitorado republicano, pelo menos os outros também, sofrem de dissonância cognitiva. Isto é, pensam uma coisa e fazem outra. Temos ainda dois temas para tratar. Primeiro, em Israel, o partido de Gantz, da oposição, apresentou um projeto de lei para dissolver o Parlamento. Este partido, de nome União Nacional, de centro-direita, refere que a decisão chega na sequência do pedido do líder desse partido para avançar com um amplo acordo para a realização de eleições antes de outubro, ou seja, um ano após o massacre de 7 de outubro. O Likud, partido de Netanyahu, reagiu dizendo que a dissolução do Parlamento é uma recompensa para o Hamas. José Faustino, há uma guerra que Israel trava, mas dentro do país há uma democracia que está a funcionar. Desentendimentos nessa frente ou não? A divisão dentro do gabinete de guerra e do governo israelita é uma vitória do Hamas. Aliás, como a opinião pública ocidental contra Israel é uma vitória do Hamas, sem dúvida absolutamente nenhuma. O outubro deu-se porque Israel ia estabelecer convenções com a Arábia Saudita e por aí adiante. Eles não cumpriram mais do que os desígnios de Putin. Putin disse ao Irão para os mandar avançar, eles avançaram. E, curiosamente, as coisas levaram um efeito tal que tiveram efeitos positivos para o Hamas e para o terrorismo. Esta é a verdade. Portanto, não há outra maneira de dizer isto. Por outro lado, há aqui um erro estratégico que eu também quero já antecipar,
Vamos ver se tem razão ou não tem razão. Israel está tão habituado àquilo que consegue fazer eleições em plena guerra, não tem problema nenhum, as eleições conseguem fazer. Só que eu faço aqui uma antevisão. Se a guerra chegar ao fim e houver eleições, eu estou convencido que Benjamin Netanyahu perde. Se houver eleições em plena guerra, eu não sei se ele não vai ganhar. Tenho quase a certeza que ganha. Porque é uma experiência que nunca foi feita em lado nenhum. O Churchill, que foi o Churchill, perdeu a seguir à guerra. Mas se houvesse eleições durante a guerra, ele ganhava. Estou eu convencido. E vamos ver o que é que vai acontecer. Porque o Benjamin Netanyahu é uma desculpa que os inimigos, os adversários do Ocidente, arranjaram para atacar Israel. Porque Israel está a travar uma batalha, e nunca é mais de repetir isto, em condições complicadíssimas, adversas, com problemas, com danos colaterais brutais e coisas complicadas, mas que não pode parar. O Israel tem que levar a guerra até ao fim, porque senão, daqui a 2 ou 3 anos, acontece rigorosamente o mesmo. E nem sequer há condições para a conversa dos dois Estados. Quer dizer, é uma hipocrisia, uma velhacaria, uma coisa inqualificável o que o Ocidente está a fazer a Israel. Silvério Cunha, Portanto, é inqualificável. E quer dizer, agora a esperança é o Benjamin Netanyahu. O líder do partido, o Benny Gantz, pertence ao gabinete de guerra. Portanto, quando há um ataque em Gaza, tem o beneplácito deste homem. Não é por maioria, com certeza. Não será aqui uma diferença na ação de Israel, Silvério Cunha? Bem, eu creio que então... Benny Gantz tem uma posição especial diferente de Netanyahu por uma razão, porque Benny Gantz é um general que foi o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas israelitas. Mas, professor, quando o exército israelita avança, deve ter o apoio dele. Mas eu acho que se Benny Gantz ganhar as eleições, ele vai perseguir a guerra. Bom. Isso para mim acha que ele consegue ganhá-la durante a guerra? Isso é indubitável. Acha que ele ganha as eleições? Não sei. Agora a questão é esta. Ele vai perseguir a guerra. Benny Gantz, portanto, é adepto de um Estado, digamos assim, de guerra, porque partilha das teses, digamos, dominantes da sociedade israelita sobre isso. O grande problema que se coloca é que Netanyahu, o problema que se põe é este. Netanyahu está presa da facção extremista dos partidos da coligação que o apoiam, por razões puramente pessoais. E aí está a virar de cima em Israel. Ontem, aliás, houve um grande escândalo, porque houve uns ministros de Netanyahu, mais uma vez daquele grupo extremista, que foram fazer afirmações a familiares dos reféns em público perfeitamente inacreditáveis e causaram uma indignação enorme. De facto, aquela coligação... Não são realistas, não. Aquela coligação ultrapassou já todas as marcas possíveis e imaginárias. Eles tiveram reunião com as famílias... O governo israelita está a ultrapassar todos os limites possíveis. E o próprio exército está incomodado. As Forças Armadas israelitas estão incomodadas. Sim, os generais, aliás, têm dito isso. Mas quais limites? Isso é uma coisa inventada pelo Ocidente. Não é inventada pelo Ocidente, não é por uma razão, não é. É uma invenção completa. Não é, eu discordo, eu acho que seja. Eu acho que Israel tem um problema, que Israel de facto ultrapassou todos os limites e acontece que está a causar grande incómodo e mal-estar nas Forças Armadas israelitas. Não tem resistência quando avança lá. Repare. Quando o exército lá está, não tem resistência. O próprio governo anda a matar pessoas. Sim, mas o grande... Não, o problema não é esse. Então o quê? Qual é o problema? É que uma guerra, vamos cá ver uma coisa, uma guerra tem sempre duas fases, que é, uma é que aquilo que eu estava a dizer há bocado às polícias da guerra, dizer assim, uma coisa é o sentimento de hostilidade, outra coisa é, digamos, o ato de hostilidade, uma coisa é a decisão racional de combater, outra coisa é aquilo que ultrapassa essa decisão. Ora bem, o exército israelita, para reagir ao Hamas, tinha que ter uma decisão racional. Como é que fazia? Não, fosse o que fosse, não interessa. Como é que fazia? Não, repare, não vou discutir essa questão, porque vou dizer uma coisa. Não, tinha que o fazer. Agora, a questão que se põe é esta. Fizeram muito mais do que isso. Porquê? Porque também é inevitável, talvez, nas guerras isso acontecer. Esse sentimento de hostilidade ultrapassa muito a decisão racional da hostilidade. Esse posicionamento. Agora, o que acontece é uma coisa, é que
Os próprios exércitos hoje, note-se, até o próprio governo israelita já veio dizer que aquele último caso que aconteceu foi um caso que merece um inquérito, que não era o que estava previsto. Quando um governo começa com coisas destas, é evidente que alguma coisa aconteceu de negativo, porque o próprio governo acha que especialmente quando a bomba não podia dar aquele efeito que deu. É porque estava lá um poiol. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Mas a questão não é essa. Não é essa. Porque são escamoteadas a questão é essa. O Tzal, o exército israelita, que se diz o exército mais moral do mundo, tem agido de uma forma que vai contra todos os limites por uma razão. Até vou dizer uma coisa, podem ter um grande problema a vários níveis com a decisão, com a forma de ver quem é o do Hamas, quem não é. Talvez tenham que ser heróis. Pois bem, têm que ser heróis. Agora a questão é esta, Netanyahu não é herói nenhum. O problema é esse, não é herói nenhum. Há aqui uma disputa pelo poder em Israel. E acontece que, por isso, em Israel... Já foi condenado ou não? Ele anda a fugir disso como diabo da cruz. Não foi condenado. Coitado, mas porque ele não foi condenado não é porque não haja acusações. É por uma razão simples. Não foi porque ele tem imunidade nos termos da lei, porque é primeiro-ministro. Está bem. E portanto tem imunidade e anda a fugir, quer ficar no poder estes anos todos, à custa de tudo, precisamente para impedir que haja um processo sobre ele. O Ministério Público israelita está muito tempo por lhe pôr a mão em cima. Então esta luta pelo poder em Israel. Eu acho que é isso. Benny Gantz está numa luta interna e Benny Gantz vai se ganhar, vai continuar a guerra. Claro que vai, não pode ter outra hipótese. No final desta revista da semana falamos novamente da Ucrânia, neste caso das autorizações que começam a surgir para a utilização de armamento contra alvos russos. É o caso da Alemanha, que também autorizou a Ucrânia a usar armas alemãs contra esses alvos. Para além da Alemanha e dos Estados Unidos, a República Checa, Finlândia, Canadá e Polónia não se opõem. O governo português considerou que qualquer pessoa normal compreenderia a utilização de armamento por parte da Ucrânia em ações defensivas. José Faustino, é esta a resposta que o presidente ucraniano espera e que as Forças Armadas ucranianas esperam para poder atacar outros alvos russos? Não, eu estava aqui a dizer há bocado com o microfone fechado, agora não vou usar a linguagem, as coisas que disse, mas quer dizer, alguém lá devia aparecer e dizer assim: os senhores estão bons da cabeça, está tudo maluco. Está tudo maluco. Eu ando aqui a dizer o mesmo desde o princípio. Quer dizer, não há convenção nenhuma que proíba isto. Imaginemos, academicamente, que a Espanha invade Portugal. Não há nenhuma convenção que proíba Portugal a tirar um míssil para Madrid. Nada! Claro, não é para a Porta del Sol. Há de ser para uma base militar que lá está perto. Alvos militares. Isso faz parte da Convenção de Genebra. É proibido atirar bombas para o meio das cidades onde vivem pessoas. Isso é proibido em qualquer circunstância. Aquilo que Putin... Esse é que anda a fazer isso. Porque Israel tem lá alvos e explica onde é que eles estão e demonstra que eles lá estão. Putin é que anda a fazer isso. Atira a matar as pessoas inocentes não é para alvos militares. Às vezes atira nos alvos militares. Esse é que anda a fazer isso. Mas eu também não vejo nenhuma manifestação contra o genocídio na Ucrânia. Isso não vejo. Nem a bandeira da Ucrânia. Não, veja aí. Vejo muito a bandeira da Palestina. Às vezes também junta com a da União Soviética. Confundem-se. Mas o que eu estou a dizer é que isto é um absurdo total. Isto é um absurdo total. Isto faz-me lembrar a Segunda Guerra Mundial, em que só Churchill, no princípio, é que via o que os outros não viam, dos estadistas todos, claro. Quem era Hitler, onde é que Hitler podia ir? Quer dizer, isto mostra um medo tremendo do Sr. Putin. Mas estas decisões já vão ao encontro de não vão nada. Isto ou é a mesma, nada, nada, absolutamente diferente? nada. Quer dizer, se me disserem a mim, e com certeza que Zelensky que está a provar ser um grande estadista, com certeza que não vai dar ordens às tropas, nem nenhum general ucraniano, vai mandar um míssil para o Kremlin. Não é esse o ponto. O Kremlin não é um alvo militar. Agora, o mínimo que se pede, aquilo que todos os estrategas militares dizem, é que na origem do lançamento de um míssil, de uma arma que é apontada contra a Ucrânia, que se possa responder para aquele sítio ou para outro alvo qualquer. Como, aliás, as forças apoiantes da Ucrânia, a chamada resistência, podemos assim chamar, alguma até russa, anda a pôr bombas nas refinarias, que são alvos estratégicos. Isso faz parte das normas da guerra. Portanto, não, isto é um absurdo completo. Quer dizer, isto é uma hipocrisia tremenda. Quer dizer, o Ocidente só tem uma coisa a favor: tem estado ao lado da maioria
dos casos, tem estado ao lado da Ucrânia e tem apoiado a Ucrânia. Mas a partir daí é só asneiras. Apoia tarde e a más horas. Alguns apoios não são dados, por exemplo, a decisão do Congresso não foi de dar armas à Ucrânia, foi de lhe emprestar dinheiro. Então, quer dizer, é o mesmo, o Matias me emprestar dinheiro para eu comprar, Matias, empresta-me lá aí 1000 euros, que eu quero ir comprar umas galinhas. Não, tens que ir comprar coelhos, porque eu não te deixo comprar galinhas. Quer dizer, isto é um absurdo total. E, quer dizer, com estadistas... Os meus coelhos, tens que ir comprar os meus coelhos. Meus coelhos, quer dizer, com estadistas desta envergadura, não vamos a lado nenhum. E depois aparece o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a posição de Portugal, blá, 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 blá. Ora, eu não estou a dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros diga aquilo que eu estou a dizer. Pelo menos deve ser mais comedido do que eu sou. Mas deve dizer... Não. O povo ucraniano tem toda a legitimidade para se defender, seja onde for, nem que seja em território russo. E o armamento que ele lá tem, que passa a ser dele, usa-o como bem entender, dentro das normas e que tem que respeitar o direito internacional. Isto é o mínimo que se pode dizer. Não temos uma posição fechada e porque concentram tropas ao pé de... Como é que é a segunda cidade? Belgorod. Kharkiv. Não, é Kharkiv. É Kharkiv sim. que eles agora estão ali. Tem ali duas bolsas, exatamente. Está ali uma lado da Ucrânia, sim, claro. Pois é ali um problema. E só a artilharia e não é Kharkiv, tem um problema. Há mísseis que vêm muito mais de longe. E, portanto, a Ucrânia tem toda a legitimidade para bombardear onde quiser. Está a ser agredida. Silvério Cunha, não há aqui uma conversa análise nenhuma. Esta decisão Eu vou ser breve, e estas notícias. eu vou ser breve dizendo assim, para mim o grande problema que se põe é o problema que há bocado falei disso, quando disse que Zelensky está muito piado e está a provocar, digamos, reações contraditórias, porque inclusivamente não lhe permite resolver questões de fundo, ou melhor, questões de terreno. Por outro lado, as questões de fundo são questões mais dilemáticas e mais complicadas. E isso eu acho que a coisa está a correr mal para a Ucrânia neste momento, está a correr mal. Até por causa, enfim, do povo ucraniano que está a ser esmagado lentamente, não é? E desgastado lentamente, e portanto tem uma tragédia. Agora, a questão que eu acho é esta, é que nós estamos a jogar com milímetros, portanto, o Ocidente anda a jogar com o Putin ao milímetro, num jogo de milímetro para cá, milímetro para lá, digamos, encosta-se um bocadinho deste lado, às vezes encosta daquele, enfim, são tudo jogos que não sei até que ponto até que não haverá subentendidos ali naqueles diálogos, pseudo-diálogos, ameaças e contra-ameaças. Não sei se não há ali uns subentendidos quaisquer, que deve haver, mas a verdade é esta, é que nada disto resolve o problema e não é isto que vai pôr fim à guerra da Ucrânia. Portanto, acontece que eu acho que é urgente, efetivamente, vai piorar tudo. Portanto, eu acho que tem que haver realmente uma mudança digamos assim, de rumo nisto, porque de contrário não vai perder o medo. É assim que chegamos ao final. Mas Matias, deixa-me só dizer uma coisa. Para concluirmos, aqui as cabeças pensantes do Ocidente, os aliados de Putin, vamos dizer, ainda quiseram armar aí uma estrangeirinha com as munições em Israel que eram americanas. Quer dizer, deve ser o que mais preocupa os militares israelitas é saber onde é que foram fabricadas as munições e os mísseis que usam. É que devem mesmo estar preocupados com isso e para onde os disparam. Quer dizer, isto é um absurdo total. Eles pensavam com eles que aquilo pegava. Quer dizer, não pega. É que nem lhes ligam. Israel nem lhes liga. E a Ucrânia tem que começar, se calhar, a fazer o mesmo. Chegamos assim ao final desta revista da semana, edição do dia 31 de maio, com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias. Fizemos, como é habitual, a analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. O programa está sempre disponível para ouvir em direto sexta-feira às 18 horas, em repetição no sábado às 14 e sempre que quiserem www.dnfm.com. Tenha a continuação de uma boa tarde.